Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Esse é o módulo de Citologia. Nessa aula a gente vai falar sobre a segunda parte de membrana plasmática, os tipos de transporte. Na aula passada, sobre membrana plasmática e estrutura, a gente viu que essa membrana ela tem por função delimitar o espaço interno da célula, isolando o ambiente ao redor. Beleza. Só que esse isolamento, ele não pode separar por completo a célula do meio externo. Ela precisa permitir a entrada de certas substâncias úteis e a saída de outras. Pelo fato de selecionar as moléculas que vão entrar ou sair das células, diz-se que a membrana plasmática é semipermeável ou que ela possui a permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva, então, a gente conversou bastante na última aula. Eu mostrei para vocês que era uma das propriedades e uma das funções dessa membrana. E hoje, então, a gente vai tentar entender como que essa permeabilidade seletiva acontece na membrana plasmática. Por isso, a gente tem o que a gente chama de tipos de transportes, que são as maneiras pelas quais a permeabilidade a determinadas substâncias acontecem dentro da membrana. Então, o transporte através dessa membrana ele pode acontecer de forma passiva, sem gasto de energia, ou de forma ativa. Então, a gente fala que tem o transporte passivo e o transporte ativo. Esse transporte passivo, ele pode ser de dois tipos, difusão ou osmose. E o transporte ativo pode ser primário e secundário. A difusão, ela ainda é dividida em difusão simples e difusão facilitada. Então, o que a gente vai assistir nos próximos minutos dessa videoaula são os exemplos e a finalidade desses diferentes tipos de transporte que eu acabei de apresentar a vocês. Então, vamos começar pelo passivo? Passivo significa sem gasto de energia, tá? Não ocorre utilização de ATP pela célula. Lembra que sempre que eu falar em energia para a nossa célula é o ATP, tá? Então, apenas moléculas muito pequenas vão conseguir atravessar essa membrana. Dentro de transporte passivo, então, a gente tinha a difusão. E eu falei para vocês que tinha a difusão simples e a facilitada. Difusão simples. Passagem de solutos do meio mais concentrado, que eu estou chamando de hipertônico, para o menos concentrado, que eu estou chamando de hipotônico. Então, hipertônico é a nomenclatura que a gente dá para o meio mais concentrado. Hipotônico para o pouco concentrado. A difusão simples, então, é a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, como é que seria um esquema de transporte passivo? Olha, a gente teria uma membrana semipermeável separando, né, o material e aí a passagem ocorreria do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Depois de um determinado tempo, olha, elas igualariam a concentração, ok? Então, isso seria a difusão simples. Vale lembrar, na difusão simples, as moléculas conseguem atravessar livremente a membrana, ok? Elas não precisam de nenhuma proteína facilitadora para tal função. Já na difusão facilitada, a gente também tem a passagem de soluto, tá? Difusão significa passagem de soluto, nunca de solvente, através das proteínas integrais, que são chamadas de permeases, já que elas não conseguem atravessar a membrana celular. Me dá um exemplo, professora. Se for uma molécula polar, a nossa membrana plasmática, ela é essencialmente apolar. Então, ela vai permitir que tudo que seja apolar passe livremente por entre as camadas. Mas se for polar e a célula precisar, por exemplo, água, né? Água é polar e a célula precisa de água. Então, tudo que for polar não vai conseguir atravessar livremente, vai precisar de uma proteína facilitadora, uma proteína transportadora. No caso do nosso modelo biológico, a gente vai chamar essa proteína auxiliadora de permease.
Essas proteínas, então, elas vão facilitar a entrada ou a saída dos solutos. Então, aqui só dando um exemplo para vocês, ó, essas proteínas normalmente elas são integrais, né? Ou seja, elas atravessam de ponta a ponta a membrana e elas atuam como um canal, ó, um canal que permite a passagem. Se for do meio mais concentrado para o menos concentrado, a gente vai chamar de transporte passivo. Mas se for do meio menos concentrado para o mais concentrado, aí a gente vai ter gasto de energia, a gente vai chamar de transporte ativo, ok? Ainda sobre o passivo, a gente tem a osmose, né? A osmose é a passagem do solvente. Na verdade, como o solvente dentro das nossas células biológicas é a água, a gente acaba adotando que seja a passagem de água, né? Então, é a passagem de água através da membrana de uma região hipotônica, ou seja, um meio menos concentrado, para outra região hipertônica, muito concentrado. Toma cuidado para não confundir essa parte, ok? Ela está dentro de transporte passivo, mas como ela é o solvente, não o soluto, ela vai passar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. É o contrário da difusão. Então, aqui, só um exemplo para a gente entender a osmose do que acontece na célula animal e daqui a pouco na célula vegetal. Na célula animal, se você pegar as hemácias e colocar no meio hipertônico, o que vai acontecer, né? Como eu acabei de explicar para vocês, a água tende a passar da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, se você pega essa hemácia e coloca no meio muito concentrado, a tendência da hemácia é perder água, né? Não, ela perde água e ela murcha. Na verdade, ela sofre um processo que a gente chama de crenação. Se você pega essas hemácias e coloca no meio isotônico, iso significa com a mesma concentração, o que vai acontecer com essa hemácia? Nada, porque ela está em equilíbrio, ela está em homeostase, ela está num meio que é idêntico à concentração do interior da célula. Então, ela não vai perder e não vai ganhar água, ela vai estar em equilíbrio, ok? Então, ela mantém a sua morfologia. O que a gente toma que é bem semelhante à concentração do nosso sangue, por exemplo? Os isotônicos, não é? O nome que a gente dá aos isotônicos, não vou falar marcas aqui, mas aqueles concentrados de fruta, cheio de sais minerais, né? Que a gente toma, principalmente depois de um exercício físico muito pesado, uma corrida de longo prazo. São os chamados isotônicos. O soro fisiológico também é isotônico em relação ao nosso sangue. Então, são exemplos de soluções em que a gente pode utilizar para equilibrar a quantidade de sais que tem tanto dentro da célula quanto fora. E hipotônico? Hipotônico é o meio menos concentrado, ou seja, o que tende a acontecer? No interior da célula está muito concentrado, então, ela vai ganhar líquido, né? A água vai passar do meio onde está menos para onde está mais, essa célula vai inchar. Se for uma célula animal, ela pode sofrer lise, né? Então, a gente chama de plasmoptise, esse fenômeno em que a célula lisa, ok? Por quê? Porque ela ganhou muita água e a membrana celular de uma célula animal, ela não tem uma proteção rígida, então ela tende a lisar caso ela incha demais. Já na célula vegetal, a gente tem uns fenômenos parecidos acontecendo, mas a finalidade, na verdade, a morfologia final da célula vegetal não vai sofrer tanta alteração quanto a gente vê na célula animal. A célula vegetal, na verdade, ela, se for jogada no meio hipertônico, continua com a mesma lógica. Hipertônico, a água passa para o meio hipertônico, então a célula vai perder água. Só que como ela apresenta uma parede celular rígida, ela não murcha. Ela sofre o que a gente chama de plasmólise. O que seria a plasmólise? Seria o descolamento da membrana plasmática da parede celular, ok?
Se for jogada no meio isotônico, a gente tem lá, nada acontece na morfologia celular, a membrana continua bonitona, a parede celular também. E se a gente jogar essa célula vegetal no meio hipotônico? É o que acontece, por exemplo, quando você coloca os vegetais debaixo de uma água corrente, né? A água de torneira, que é uma água doce, pobre em sais. A verdura fica bonitona, a verdura fica inchadona. Já foi no hortifruti, viu? Aquelas verduras molhadinhas, bonitas, né? A verdura molhada, ela sempre parece mais bonita do que aquela que está murcha, ressecada. Por quê? Porque quando você coloca a verdura embaixo da água de torneira, ela sofre um fenômeno chamado de turgência. A célula vegetal, ela é hipertônica em relação à água da torneira, então ela vai ganhar água. A água entra dentro da célula, torna a célula túrgida e aí ela dá aquele aspecto de verdura bonita, né, vistosa, saudável, tá? A mesma coisa acontece quando você joga sal, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem. O sal, na verdade, ele faz o contrário. Se você temperar a salada muito antes da hora, ou se você jogar sal, por exemplo, na lesma, no sapo, o que vai acontecer? Você vai estar tornando o meio hipertônico, vai perder água, e aí quando ele perde água, o que acontece? Acontece que a célula murcha. Se for uma célula animal, ela morre, né? Então por isso que a gente não aconselha jogar sal na lesma, no sapinho, porque eles vão morrer agonizando. E no vegetal a gente não aconselha temperar a salada muito antes da hora, porque ela vai murchar. Já o transporte ativo, com gasto de energia, ou seja, utiliza ATP, ele ocorre contra um gradiente de concentração. E por isso a célula vai precisar, então, gastar energia para o transporte da substância desejada. Então, ele ocorre da região que está menos concentrada para mais concentrada. Imagina você dentro de uma sala de aula e essa sala de aula já esteja abarrotada de gente. A tendência das pessoas é quererem sair dali. Mas não, tem um porteiro do lado de fora impedindo que vocês saiam e colocando mais gente, empurrando mais gente. Ou seja, ele vai ter que gastar uma certa energia para isso acontecer, né? É mais ou menos o que acontece na sua célula. Então, um exemplo muito famoso que a gente tem desse caso é a bomba de sódio e potássio, né? O potássio, a concentração dele é sempre maior dentro da célula e o sódio é maior fora da célula. Então, a gente poderia esperar o quê? Uma difusão, onde o potássio saia da célula até as concentrações se igualarem e o sódio entra na célula até que as concentrações se igualem. Mas não é isso que acontece. Isso não ocorre, por quê? Porque a célula gasta uma energia para bombardear o sódio para fora e o potássio no sentido contrário ao que ocorreria a difusão. Então, na verdade, a nossa célula joga 3 sódios para fora, olha aqui, e traz 2 potássios para dentro. Já está cheio de potássio, mas eu preciso trazer. Já está com muito pouco sódio, fora tem muito sódio, mas mesmo assim eu continuo jogando para fora. Então eu uso energia, né? Essa bolinha verde aqui representa a energia que eu estou gastando. Então o interior da célula vai se tornar negativo, porque eu estou jogando 2 para dentro, e o lado de fora vai se tornar positivo, porque eu estou jogando 3 para fora. Isso vai ser importante para a aula de impulso nervoso, hein, galera? Guarda essa informação que eu vou voltar a falar numa aula que a gente vai ter mais para frente sobre o impulso nervoso. Transportes através da membrana de substâncias muito grandes. Eles podem ser a endocitose ou a exocitose. A endocitose, ela é dividida em fagocitose e pinocitose. E a exocitose é somente a exocitose. Ela não tem uma divisão própria dela. O que seria a endocitose? Quando a partícula é muito grande, ela não consegue atravessar a membrana, como eu venho falando sobre difusão, transporte ativo, passivo. Então, ela sofre a endocitose. Processo em que bolsas se formam por invaginações da membrana e englobam materiais externos. Então, olha só. Você forma uma bolsa, essa bolsa traz e forma lá uma membrana chamada de fagossomo dentro da minha célula. Se for sólido, a gente chama de fagocitose. Se for líquido,
a gente chama de pinocitose. E a exocitose? O nome já diz, ex, para fora, né? Certas substâncias que devem ser eliminadas da célula vão ser temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas, as quais se aproximam da membrana plasmática e se fundem a ela, expelindo seu conteúdo. Esse processo, então, a gente está chamando de exocitose. É um processo inverso, né? Você tem uma vesícula aqui do que precisa ir para fora, e aí, ó, essa vesícula, então, ela vai se fundir a membrana plasmática e vai jogar o materialzinho dela para fora, ok? Complexo de Golgi faz muito isso. Galera, esses são os principais tipos de transporte que acontecem na nossa membrana plasmática. Fica ligado que a gente vai continuar com o módulo de citologia falando sobre outras organelas. Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima.